Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar do transporte rodoviário, vamos falar do aumento de valores do frete, vamos falar do excesso de milho no mercado mundial e você vai ver como anda o mercado de trabalho no agro. E vamos falar também de um alinhamento entre o Banco do Brasil e o Banco Mundial. Eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da soja, a chegada da safra 23-24. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do excesso de milho no mercado mundial. De acordo com a TF Agroeconômica, os preços do milho no mundo estão baixos e isso tem a ver com as exportações brasileiras. Simplesmente porque, segundo as previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil ainda tem que exportar quase 31 milhões de toneladas entre outubro e janeiro, e os Estados Unidos outros 500 milhões de toneladas de fevereiro em diante. É muito milho disponível no mercado que faz com que os compradores internacionais fiquem relaxados e só comprem da mão para a boa, sem nenhuma pressão da demanda. Outra conclusão é que esta grande disponibilidade cobre as faltas eventuais da Ucrânia e também da Argentina, que o mercado já precificou. No Brasil, a lentidão do escoamento do milho pressiona os preços, embora haja uma previsão de embarques de 10,2 milhões de toneladas de milho agora em agosto, que é um recorde absoluto não só para o mês, mas para todos os meses. As grandes dificuldades de escoamento de 50 milhões de toneladas em apenas 5 meses, a distância de mais de 2.000 quilômetros em direção aos portos, os graves problemas de armazenagem, tanto na origem como nos portos, as dificuldades de carregamento dos navios que estão pagando demurragem para buscar milho no Brasil, torna todo o processo muito lento e as indústrias consumidoras locais se aproveitam disso para manter seus preços achatados. Segundo a consultoria TIF Agroeconômica, em seu parecer sobre o mercado na semana passada, aponta que a cotação de setembro da B3, na última sexta-feira, fechou em R$ 54,19 uma saca, cerca de quase 37,3% a menos do que a cotação de R$ 86,54 a saca no dia 26 de agosto do ano passado. E agora vamos falar de um alinhamento entre o Banco do Brasil e o Banco Mundial. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ele se reuniu com representantes do Banco do Brasil para alinhar uma parceria junto ao Banco Mundial que visa investimentos em recursos verdes, a captação para o maior programa de produção sustentável de alimentos do planeta, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, prevê a intensificação da produção livre de desmatamento, por meio da conversão de pastagens de baixa produtividade com sequestro de carbono já nos primeiros anos de atividade. Por meio da parceria entre Banco do Brasil e Banco Mundial, os recursos poderão ser utilizados por cooperativas e produtores brasileiros para a conversão de pastagens em áreas agricultáveis, seguindo os parâmetros do programa do Ministério da Agricultura para a recuperação do solo e sequestro de carbono. O Brasil poderá dobrar a sua área de produção por meio da conversão de até 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade e com aptidão para a agricultura, sem avançar no território preservado do país, livre de desmatamento e com práticas que prezam a diminuição da emissão de carbono na atmosfera, contribuindo para a segurança alimentar e climática do mundo.
E agora você vai ver como anda o mercado de trabalho no setor agropecuário. De acordo com o estudo Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, que foi realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, a porcentagem da população ocupada corresponde a 27% do estoque de empregos do Brasil, sendo esta a maior porcentagem alcançada em um primeiro trimestre anual desde o início da pesquisa em 2012. O agronegócio é responsável pela colocação de 28 milhões e 100 mil brasileiros no mercado de trabalho, segundo informações divulgadas pelo boletim que aborda a soma dos 4 segmentos do setor: insumos, produção primária, agroindústria e agroserviços. E apontou que o crescimento da população ocupada foi de 0,9%, cerca de 237 mil pessoas, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Esse aumento se deve à conjuntura atual vivida pelo agronegócio brasileiro, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cresceu 21,6% no primeiro trimestre deste ano, a maior alta desde o quarto trimestre de 1996. E agora vamos mostrar um pouco como anda o mercado da carne bovina. Os preços da carne bovina no mercado da Grande São Paulo, que é quem baliza o mercado, estão passando por uma reviravolta. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, o preço médio da carcaça bovina, que é a junção do traseiro, do dianteiro e da ponta de agulha, atingiu a marca de R$ 16,50 por quilo no mês de agosto, uma queda de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses números mostram uma queda significativa nos preços da carne bovina. O traseiro, que inclui cortes premium, lidera a baixa, com uma redução de 12,4% no valor médio este ano. O dianteiro com cortes mais acessíveis também caiu 1%. Isso reflete mudanças nas preferências dos consumidores, relacionados a desafios econômicos e influências no mercado. Especialistas do CEPEA destacam a interconexão de fatores impactando o cenário da carne bovina. O consumo interno, ligado à situação financeira, caiu desde 2022. Este ano, com demanda mais fraca e inflação alta, a situação piorou. O aumento na oferta de animais prontos para o abate também pressiona os preços. Em resumo, o cenário é complexo, onde as forças econômicas, demanda do consumidor e oferta de mercado se entrelaçam. Enquanto manchetes globais chamam a atenção, histórias como essas impactam diretamente a vida de cada cidadão. O animal, após ser abatido, ele torna-se uma carcaça e ela é dividida em 3 partes: o quarto traseiro, a ponta de agulha e o quarto dianteiro. O quarto traseiro, também conhecido como serrote ou pistola, ele é obtido cortando a metade da carcaça com osso entre a quinta e a sexta costela, depois em corte reto junto ao lombo, e cortam-se as outras 8 costelas. E dele deriva-se vários cortes, como contrafilé, picanha, alcatra, filé mignon e etc. Já a ponta de agulha, que é basicamente o meio da carcaça, conhecida também como costela ou traseiro, costela do traseiro ou costelão, a ponta de agulha está localizada entre a parte traseira e dianteira do animal, sendo as 8 últimas costelas, delas são retiradas a fraldinha, vazio e entranha. E tem também o quarto dianteiro, que é separado do traseiro entre a quinta e sexta costela. Dentre os cortes do dianteiro estão o acém e a paleta. E nós ainda batemos na tecla que a situação econômica da maioria da população carece de uma melhora e que a nossa economia mais patina do que rompe.
o que impede um maior consumo, quer de carne ou outros produtos, considerados básicos para um contingente de aproximadamente 30 milhões de pessoas. Se a economia melhorar, a situação do comércio melhora muito. E agora vamos falar do transporte rodoviário, vamos falar do aumento de valores do frete. O custo do frete rodoviário de carga manteve a sua trajetória ascendente durante o mês de julho no estado do Mato Grosso. Esse aumento médio está ligado principalmente às contratações para o transporte de grãos, que tem experimentado sucessivas elevações, segundo a volatilidade dos preços dos combustíveis. O boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, deste mês apresenta esta análise. E essa tendência de elevação deve persistir até que os níveis de comercialização da soja e do milho alcancem uma estabilidade considerada adequada, o que é esperado para os meses de outubro e novembro. Em Mato Grosso do Sul, também houve ajustes nos preços do frete rodoviário de cargas. Outros estados que observaram aumentos nos preços do frete incluem Goiás, onde a disponibilidade de caminhão enfrentou desafios, e também no Tocantins, que apresenta uma demanda crescente em rotas específicas. Em Minas Gerais, a Rota do Café, que lidera as exportações do setor agropecuário, mineiro e desempenha um papel fundamental na receita do estado, representando 36% do valor total, também é um ponto destacado. E depois do intervalo, nós vamos falar do PIB da soja e também do biodiesel. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado da soja, a chegada da safra 23-24. Nós voltamos já, é um minutinho só. Sexta-feira tá aí, dia do nosso quadro do INSS e também de você ficar bem informado, se preparar para o final de semana. De acordo com o último boletim médico do cantor Regis Danese, ele está em estado regular, consciente e respirando espontaneamente. A previsão é de que ele receba a alta da UTI nesta sexta-feira. Jornal do Meio-Dia ao vivo, 15 para o meio-dia. Eu, Luciana Firhold, te espero. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. – 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Ela se maquiou só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho, mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia.
soberania e força popular. Tem que respeitar. Liberdade de expressão não é licença pra espalhar mentira, ódio, golpe, desavença. Democracia é conquistada, não é sorte. Pode recuar que a consciência aqui é forte. Na hora da verdade, a democracia fala mais alto. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Agarradinho, curtinho. Que estilo é esse? Tá de noiva? Missão, mudar o conceito. Tem elastano. Mas mesmo assim, nem em mim serve isso aqui, gente. Olha isso aqui. Cobrir mais e mostrar menos. Imagina, Lucas, ela chegou no chá de bebê do neto dela, assim. Uau. Meu Deus do céu. Nossa, não dá. Não. Marinalva, pode vir. Sábado, 9 da noite. Chiquérrima. Esquadrão da Moda. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da soja e também do biodiesel. Foi feita uma estimativa pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é em parceria com a Exalc-USP e também em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que é a BIOV, apontando que o PIB total da cadeia da soja e também do biodiesel deve crescer quase 20% agora neste ano. E os pesquisadores afirmam que esse desempenho, ele reflete os crescimentos estimados em todos os segmentos do PIB. Os segmentos do PIB registram um crescimento de 6,2% para insumos e 38,4% para a soja, dentro da porteira, 3,8% para agroindústrias e 15,6% para agroserviços. Dessa forma, a cadeia produtiva ela pode alcançar um valor de PIB agregado de 691 bilhões de reais agora neste ano. E esse valor representa 28,5% do PIB do agronegócio do Brasil. Além disso, esse montante ele corresponde a 6,3% do PIB total do país. Apesar desse excelente resultado do PIB, que é medido por uma perspectiva de volume, devido ao comportamento desfavorável dos preços, pesquisadores do CPEA e também da ABIOV ressaltam que o aumento do PIB, essa renda, ela poderá ser de apenas 0,4% neste ano. Em outras palavras, a renda auferida pelos agentes da cadeia produtiva poderá crescer apenas 0,4%, acima da inflação média do país, que é medida pelo deflator do PIB nacional. Bom, e agora nós vamos conversar com Cristiano Palavro, que é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar exatamente da soja, da safra que já acabou e da safra que está começando agora, provavelmente nesse mês de setembro, final de setembro, outubro. Cristiano Palavro, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez, está tudo bom? Tudo bem, muito bom dia a você, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui de novo. Bom, ô Cristiano, como nós estávamos falando aqui nos bastidores, antes de entrarmos, o casamento, que foi uma bela de uma lua de mel, ano passado, ano retrasado, com soja, com milho, bambu rano, preço da arroba do boi supitando, de repente o pau quebrou e o casamento está muito abalado. Verdade, verdade, Antônio. A gente comentava aqui que principalmente o cenário do boi gordo, né, da arroba do boi gordo ainda bastante complicado. Já tivemos muitas quedas, né, nesses últimos dias, semanas, meses, muito mesmo, esmagando qualquer possibilidade de margem, né, dos pecuaristas. E o problema é que os sinais ainda não mudaram, né? A gente ainda tem fundamentos negativos para o preço da arroba. Isso é uma preocupação, sem dúvida. Muitos produtores chegando com animais acabados aí entre setembro, novembro, e realmente as perspectivas não são interessantes.
E mesmo aqueles que querem buscar agora algum tipo de proteção, usar o mercado futuro, não tem mais. Já tem essa opção bem depreciada, porque toda a Bolsa também já está depreciando esses contratos ainda até o final de 2023. Um pouco diferente do que a gente vê já na cadeia da soja, né? Que apesar de ainda estar longe de ser um mar de rosas, os preços que estão sendo ofertados ao produtor, para quem segurou o grão até agora, os preços já melhoraram bastante em relação às mínimas que foram observadas ali entre abril e maio, e a própria soja 2024, quando a gente olha para o cenário de custos que também caíram, já começa a dar sinais um pouco melhores. Volto a dizer, não é um sonho de consumo as margens da própria cadeia da soja, mas já num cenário um pouco mais animador do que a gente vê na pecuária. Resumindo, a tempestade passou, aquela ventania violenta, água descendo, acabou. Mas agora resta sujeira e tem que limpar a casa, porque a lama é muita. Sem dúvida, sem dúvida. E tem um ponto importante, né, Antônio? Esses ganhos que a gente teve na soja nos últimos meses, eles são fruto principalmente de dois fatores. O primeiro deles é demanda. Apesar de muita euforia do mercado em falar numa rápida desaceleração da China, o que a gente está vendo de concreto é bem diferente. A China está comprando muito agressivamente no Brasil soja e também bastante milho agora. Então, apesar dos números fracos da economia deles, para o padrão chinês, eles ainda estão se mantendo com uma demanda boa por commodities agrícolas. O outro lado que engatilhou esses ganhos são a tal da euforia com o mercado climático americano. A gente tem uma reta final de safra por lá que está longe de seu ideal, temperaturas recordes estão sendo observadas na América do Sul, mas também na América do Norte. Isso prejudica essa soja que está em enchimento final de grãos e isso vem dando suporte ao mercado. Até quando isso vai durar? E aí liga-se o alerta de novo sobre as oportunidades que o mercado dá. Porque normalmente, após a definição da safra americana, o início da colheita, o mercado esfria e aí a gente tem o início da safra aqui no Brasil, que ao que tudo indica vai ser pelo menos um começo bom, um começo mais rápido. Isso também pode trazer um período aí de mercado desaquecido. Então, oportunidades que estão acontecendo agora são importantes de ser aproveitadas. Recentemente teve um tour técnico lá nos Estados Unidos, nas principais áreas produtoras, e a conclusão que chegaram foi assim, uma conclusão até boa, até razoável. Isso tem mais ou menos umas 2 semanas, né? Só que de 2 semanas para cá, a soja é assim, a soja tem uma vagem, dentro tem o grãozinho e está no enchimento de grão. Agora ela está precisando um pouco de água. É agora que precisa para encher bem os grãos. E a coisa não está desse jeito lá. Então tem muita gente torcendo para dar errado lá, para salvar aqui. Mas a gente não sabe. Que a coisa está feia, está feia. Exato. Esse tour que você se refere foi o ProFarmer Crop Tour, é um tour muito respeitado lá dentro dos Estados Unidos, são muitos técnicos que rodam os campos e os resultados não foram excelentes, mas também mostram que a safra não vai ser péssima. A gente vai ter uma safra ali muito próxima de produtividades que a gente viu no ano passado, então novos cortes até são esperados e isso acaba trazendo sim um suporte ao mercado. Mas é como você falou, ainda assim é uma safra americana que vai entregar lá seus 110 milhões de toneladas de soja, grão. Seus 370 milhões de toneladas de milho. E normalmente o período de colheita nos Estados Unidos é um período de sazonalidade negativa para preços. Então a gente pode ter essa oportunidade passando, então tanto para quem já conhece as ferramentas e quer fazer uma proteção Chicago é um momento importante, ou para avançar com vendas, como a gente volta a dizer, né, Antônio? Pelo menos o custo direto, o custo dos insumos, deixa o excedente lá para especular um pouquinho mais. E aí tem um outro probleminha aqui no Brasil, que é a situação econômica brasileira. Essa situação, quando a gente fala, muita gente fala, você é contra o governo, e ninguém é contra ninguém aqui dentro. O que nós estamos falando é o seguinte, a economia nossa não está bem. Se a nossa economia estivesse bem, nós estaríamos absorvendo a produção de frango, a produção de suíno, a produção de carne bovina, e o preço estaria bom para o mercado, e os setores brasileiros estariam muito melhor. Acontece que a coisa não está desse jeito. Exato. Esse é um grande calo na nossa economia. Porque o dólar vai cair, porque o dólar vai favorecer. Tá lá, o dólar está explodindo, está lá para cima. A gente tem um dólar muito sustentado ainda nessa casa de 4,80, 5, com dificuldade até de cair. E realmente é o que você comenta. A gente tem que pensar que, como você falou, ninguém é contra ninguém aqui, a gente é pró-Brasil. Mas o que a gente está vendo é um governo que vai aumentar gasto e vai aumentar a arrecadação através, não de crescimento econômico, mas através de aumento de impostos. Quem viu que já foi aprovado na última
aquela primeira parcela da reforma tributária, quem está no setor de serviços, por exemplo, pode esperar um aumento aí de 12%, 14%, 15% na sua carga tributária. Quem está no agro, quem está em partes da indústria. Então, é um preço que todo mundo vai pagar. Não tem como o governo ampliar benefícios, não tem como o governo ampliar gastos sem puxar dinheiro de algum lugar. E da onde que puxa o dinheiro, se tratando do governo? Do nosso bolso. Não tem outro lugar, não. E você também pode esperar que agora, já nesse mês de setembro, vai começar aí a Receita Federal, vai entrar para valer no agro, viu? Já está tudo definido, já está tudo certinho. Inclusive, nós vamos fazer uma entrevista agora, essa semana, falando sobre isso em nível nacional, que a Receita Federal vai entrar e vai entrar pesado em cima do agro. Agora, nós temos que ver também que a gastança do governo é muito grande. Precisava fechar um pouco essa torneira, né? Ah, sem dúvida. São novos ministérios para alocar poderes já políticos. Inclusive foi criado mais um ministério agora. Foi criado o 38º ministério. Então, assim, a gente vê que tudo que era muito criticado ali no governo anterior, que teve que ceder um pouco para os partidos do centro, claro, e tal, agora tudo é feito totalmente ali aberto e as críticas se sumiram, né? Então a gente vê que realmente época de eleição está todo mundo muito eufórico, todos muito leões acompanhando a política. Passadas as eleições, volta todo mundo a aceitar como se não fosse gerar impactos para nós, e vai gerar e muito. Eu acho que como saiu na internet aí, como diz, o grosso vai chegar ainda. E realmente, foi isso, não foi? Verdade. Verdade. Não estou falando nada de bobagem, não, mas a coisa ainda, eu acho que a conta boa, aquela, inclusive até com a gorjeta do garçom, a coisa vai chegar. E está pertinho de chegar. Agora, nós temos que tomar um rumo nesse país, porque o agro, se o agro der uma chacoalhada, e a gente já vem falando isso há muito tempo, o Brasil trinca, hein? Trinca ou racha. Sim, e tu vê a importância, né? Esse estudo que você mostrou anteriormente, 6,5% do PIB brasileiro vem de um setor do agro, que é o setor da soja. Ver a relevância, soja, né? Só a soja. Só a soja é 6% do PIB brasileiro. Nós estamos falando só da soja. Tem mais o biodiesel, que é outra coisa boa também. Então, não mexe muito com o agro, porque o agro ele pode espanar o parafuso e se esparar, não vai segurar a porca, hein? Exatamente, exatamente. São grandes riscos para o país. A gente está vendo mudanças na geopolítica, né, que também são vistas aí com um certo ceticismo, né? O jogo está se organizando de uma forma que a gente olha assim, meio de fora, e vê que não é o melhor caminho que o Brasil poderia estar seguindo. Realmente o governo que não prioriza enxugar gastos, não prioriza as coisas mais básicas e principais que um governo deveria estar se preocupando, como você falou, a conta vai chegar, infelizmente. E nós vamos pagar, tá certo? Bom, se você quiser bater um papo com o Cristiano, você que ainda vai pagar, vai plantar, tá aí no momento crítico agora, planta, não planta, aumenta a quantidade, não aumenta, liga lá para o pessoal da Pátria, bate um papo, o pessoal é entendido, conhece. O telefone de lá é o 6219-9574-9280. O site é o www.patria.agrdeagro.br. Liga para o pessoal, bate um papo e toma sua decisão. Não se esqueça o seguinte, escrever, pôr no papel, planejar e olhar para o bolso é fundamental agora. Custo é igual unha. Se não cortar, cresce e você leva prejuízo. Perfeito. Cristiano, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia e até a próxima. Até a próxima, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A felicidade não é algo pronto. Ela surge de suas próprias ações. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima saúde, um excelente dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.